Nesse vídeo eu vou te mostrar que a síndrome do impostor pode ser uma coisa muito boa. E aí galera, beleza? Há uns meses eu estava lecionando a disciplina de Programação Orientada a Objetos e eu tive o seguinte sentimento: ao desenvolver uma aplicação para a disciplina, eu percebi que eu estava com dificuldades para projetar o sistema. Eu tenho muita facilidade para modelar um sistema orientado a objetos. E de fato, na disciplina de POO, a gente aprende os princípios de programação orientada a objetos, como projetar uma classe, o que é atributo, o que é método, a importância do encapsulamento e como você generaliza uma classe, especializa esses tipos de conceitos, que eu sei muito bem. Porém, é importante a gente saber ensinar também para os alunos como desenvolver uma aplicação em si. E eu estava realmente com alguma dificuldade em fazer isso. E aí me bateu aquele sentimento, Falei, puxa vida, eu tenho doutorado em computação, mestrado em computação, já fiz pós-doutorado na área de engenharia de software e tenho dificuldades, para desenvolver uma simples aplicação. De fato, a gente conseguiu desenvolver, a aplicação estava funcional, mas ao ser exposto, ao trabalho do Uncle Bob, do Robert Martin, eu percebi que tinha muita coisa faltando ali, que dava para desenvolver de uma forma muito mais sistemática, com uma arquitetura muito mais bem projetada. Então eu tive esse sentimento, puxa vida, eu pareço uma fraude aqui, porque tenho toda essa bagagem, de formação, de mestrado, doutorado, muita pesquisa, pós-doutorado, e estou com dificuldade de fazer um simples programinha. Então isso é o que é chamado, hoje em dia, de síndrome do impostor, que é quando a pessoa se sente uma espécie de fraude. E mesmo depois de ter alcançado bastante coisa na sua formação profissional, ela se sente uma espécie de impostor. A síndrome do impostor é isso, é quando a pessoa não se sente qualificada pelo cargo que ela ocupa, pelo salário que ela recebe, pelos títulos que ela tem, e se sente uma verdadeira fraude, e fica com medo de que descubram que ela é uma fraude. E quando você se sente assim, eu acredito que você tem 3 reações possíveis. Tá? E como foi dito por aí, vale a pena a gente pensar nesse pensamento. A nossa vida é 10% o que acontece com a gente e 90% como a gente reage às coisas que acontecem com a gente. E de fato, quando você se sente um impostor, você tem 3 opções, a meu ver. 2 delas são reações negativas, que fazem com que você não cresça, e uma delas é uma reação positiva, que faz com que você cresça. A primeira reação possível, então, pessoal, é você realmente se sentir um nada, se sentir muito mal e se deprimir. E essa reação te trava, certo? Porque você não vai atrás de melhorar naquilo que você sente que é uma deficiência sua. A segunda reação também é ruim, que é o quê? Você se achar o bom, Uma reação de altivez, de soberba, A pessoa se acha a boa e menospreza completamente esse sentimento de síndrome do impostor. A terceira reação, que eu acredito que é a mais positiva e que de fato faz a pessoa crescer, é o quê? É ela investigar o que está acontecendo para que ela se sinta dessa maneira e tentar melhorar naquele aspecto que parece uma deficiência, seja profissional ou pessoal da vida dela. Então lá no meu exemplo, eu de fato percebi que eu precisava aprender mais, sobre arquitetura de sistemas para poder ensinar melhor os alunos. E na mesma época eu estava começando aqui o canal. Então como é que eu vou ensinar as pessoas a desenvolver software se nem eu mesmo sei sobre rudimentos, de arquitetura de software? E foi nesse tempo então que eu peguei lá o Clean Architecture do Robert Martin e devorei, E de fato, aí o que acontece, pessoal, quando a gente sente essa síndrome do impostor e vai atrás de procurar sanar uma deficiência que a gente percebe? A gente percebe que aquilo que a gente estava sentindo não era um bicho de 7 cabeças. Então a arquitetura de software não é um bicho de 7 cabeças. É só uma questão de você estudar mais, e colocar em prática. Ao mesmo tempo que eu percebi esse gap na minha formação de arquitetura de software, eu percebi que eu precisava estudar mais sobre desenvolvimento web, que é uma coisa que um professor de computação não pode estar completamente alheio. E de fato comecei a estudar e colocar em prática as coisas que eu ia aprendendo. Por exemplo, num projeto que eu estou desenvolvendo aqui, que eu vou mostrar para vocês logo mais. Então, o Carl Jung tem uma frase que eu acho espetacular, que é assim, "The fool is the precursor of the savior." O bobo, ou idiota, é o precursor do salvador. O que quer dizer isso, pessoal? Sempre quando você for começar alguma coisa diferente, alguma coisa que você não domina, você vai parecer um idiota para você mesmo, porque de fato você está começando. Basta olhar, por exemplo, pessoal, os primeiros vídeos que eu gravei aqui nesse canal.
né, estão muito ruins, porque de fato eu nunca tinha gravado eu falando para uma câmera. Então, obviamente, eu tenho que melhorar muito, mas a evolução ela é visível. Se você olhar os últimos vídeos que eu gravei e os primeiros. Então não tenha medo, quando você sentir essa síndrome do impostor, pode ser que realmente você tenha que aprender alguma coisa nova para preencher um gap da sua formação, para preencher um gap na sua personalidade. E não acontece nada, pessoal. A gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente precisa de muito chão para sermos pessoas e profissionais de excelência. A gente tem que aprender muita coisa. A humildade é uma coisa muito interessante, né? A humildade não é você se rebaixar ou você se achar pior que os outros. A humildade é você reconhecer que você tem muitas coisas para aprender. Algumas coisas você faz bem, outras menos bem. E você procura fazer melhor as coisas que você faz menos bem. E pronto, não tem mistério nenhum. Então é o orgulho que faz com que, a pessoa se deprima quando ela sente que ela tem alguma deficiência e ela tem que aprender alguma coisa nova, por exemplo. Ou 2, que ela se ache autossuficiente ou muito boa, que ela não precisa melhorar em nada. E são aquelas duas reações negativas que eu falei para você da síndrome do impostor. Então, o homem é mesmo um paradoxo. Se você pensar bem, a gente não é nada mesmo. Nós somos poeira cósmica, né? Se a gente pensar no tamanho do universo e no tamanho do homem, quão pequeno nós somos. Ao mesmo tempo, a gente tem uma dignidade muito grande, quase infinita, né? Se você pensar numa pessoa, uma pessoa é um universo. Né, e tem uma dignidade muito grande. Então as pessoas maduras, elas sabem balancear bem essas duas verdades. O fato da gente não ser nada e o fato da gente ser muita coisa, ter uma dignidade muito grande. Então a gente tem que aprender isso, né? E eu acredito que a síndrome do impostor é uma grande oportunidade da gente melhorar. Sempre que você sente que está faltando alguma coisa, provavelmente existe alguma coisa que está faltando mesmo. E basta você ir lá e buscar preencher aquilo que está faltando, sem nenhum recalque, sem nenhum complexo. Então era isso, galera. Vamos aproveitar essas situações, né, em que a gente sente que tem alguma coisa para melhorar, ir lá e melhorar. Vamos ter a humildade de aproveitar essas oportunidades para sermos melhores. Se você e eu nos decidirmos a sermos melhores, já vai ser 2 pilantras a menos no mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.